Olá, telespectadores do Entrada Proibida. Eu sou a Jennifer e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Primavera Árabe. E para complementar o assunto, a gente trouxe aqui a Jéssica. Oi, gente! Então, eu fiz um resumo aqui pra vocês sobre a Primavera Árabe, pra vocês entenderem mais ou menos o contexto. A Primavera Árabe foi, apesar do nome, que a primavera e toda colorida, não foi uma coisa muito bonita não, porque foi uma revolução, tanto que pode ser chamada de Revolução Árabe. Ocorreram muitos protestos contra o governo árabe, contra os ditadores, por conta da crise, pela falta da democracia. A população queria uma melhor condição de vida, porque eles não tinham uma condição de vida muito boa. Os alimentos estavam com um custo muito alto e tinha muito desemprego. Então eles estavam tentando tirar o governo que não estava muito bom. Os países, o Egito, a Líbia, o Bahrein, o Iêmen, a Tunísia, eles eram árabes. E então os países árabes participaram da Primavera Árabe. Os ditadores da Tunísia e do Egito, por exemplo, eles deixaram poder sem dar um certo apoio, sem nada, eles simplesmente deixaram poder. O da Líbia, que era o Muammar Gaddafi, ele acabou sendo morto pelos revolucionários. E a Síria, até 2012, ela ainda não tinha conseguido tirar do poder o ditador, que era Bashar al-Assad. Ela não tinha conseguido tirar ele do poder. Aí a Tunísia e o Egito, em 2011, elas fizeram uma eleição onde o Egito, quem estava no governo eram os militares por um período, por conta que eles estavam tentando acalmar aquilo lá, só que a população não queria. E a Tunísia quem ganhou foi o Partido Islâmico Moderado, e a Tunísia foi considerada o melhor para adotar o novo regime mais facilmente. Os Estados Unidos, ele tinha certa amizade com a Arábia, estava ajudando a Arábia, mas era só por conta do petróleo, porque eles tinham essa visão econômica em relação à Arábia, eles só queriam petróleo, porque tem a maior produção de petróleo ficava lá, então eles tinham esse interesse. E a Primavera Árabe, então, adotou a política de Washington, e a Liga Árabe foi criada para controlar as crises e os conflitos que a Primavera Árabe gerou, e o líder dessa Liga Árabe era a Arábia Saudita e o Catar. E qual que foi o estopim da guerra? O estopim da guerra foi quando Mohamed Bouazizi, ele incendiou o próprio corpo, ele colocou fogo no seu próprio corpo, e isso gerou muito conflito, e começaram os protestos e a revolução. E isso foi o estopim da revolução. Começaram a gerar muitos protestos. Se resumiu em as pessoas que estavam a favor do governo, o governo contra quem estava contra. Então foi muito sanguinário porque tiveram muitas mortes. E um resumo do resumo total eram contra os governos autoritários, o povo árabe. A mídia social ajudou muito por conta dos protestos, para mostrar para as outras pessoas. Só que o governo estava censurando bastante a mídia social por conta que estava contra o governo. Então era uma verdadeira ditadura. Já acabou, Jéssica? Esse foi meu resumo, gente. Muito obrigada. Fiquei muito feliz em ser convidada aqui para Entrada Proibida, viu? Muito obrigada. E agora a gente vai ficar com outra entrevistadora, que é a Lídia, e ela vai falar com outra geóloga para vocês entenderem melhor ainda como aconteceu a Primavera Árabe. Então, estou aqui com a geógrafa Paola, que veio nos explicar um pouco sobre as consequências que a Primavera Árabe tiveram nesses países. Alô, tá gravando? Oi, gente, vim aqui falar pra vocês um pouquinho sobre as consequências da Primavera Árabe. Bom, aconteceu que muitas mulheres foram vítimas durante uma manifestação política pedindo direitos lá na Praça Tahrir, no Egito. Muitas foram vítimas de agressões e crimes sexuais em público. E um estudo afirma que o Egito é o pior país para as mulheres viverem. Ocorreu também uma bolha imobiliária em Dubai. As pessoas da Síria, Egito, Tunísia e Líbia compraram com seu dinheiro imóveis em Dubai para poder investir melhor os seus negócios. Também ocorreu que as monarquias elas superaram turbulências, porque a Jordânia e Marrocos, as monarquias tiveram um bom resultado, sabe? Elas cresceram mais e se fortaleceram, enquanto os governos dos outros países geralmente ficavam mais fracos.
Outra coisa que ocorreu foi que os Estados Unidos não dita mais o rumo do Oriente Médio. Isso se deu porque os Estados Unidos não conseguiu acompanhar o ritmo das mudanças que ocorreram nessa região. Bom dia, o meu nome é Aisha e é um grande prazer ser convidada pelo pessoal da Entrada Proibida. Bem, hoje eu vou contar um pouco de como foi presenciar a Primavera Árabe. Lembro-me que ainda morava no Egito. Nessa época estava tendo muitas revoluções contra o governo, das quais eu e meu marido participávamos. Mas, infelizmente, ele acabou falecendo em uma das manifestações. Eu acabei me tornando mãe solteira. Mas, felizmente, tudo melhorou após a queda do governo. Você ainda sofre com tudo o que aconteceu ou você já tá melhor? Um pouco. Sabe, a perda do meu marido me afetou muito. E ainda mais que muitos parentes meus e amigos também faleceram durante essa manifestação, nessas revoluções contra o governo, né, por causa da forte repressão. Então, e você, pensa em mudar de país ou não? Na verdade, não, eu não pretendo. Porque, por mais que muitas coisas de lá me deixem tristes, né, me entristeçam, tudo que me resta ainda continua lá. Então, eu prefiro permanecer lá, assim, para mim manter as lembranças que eu tenho. Então, agora nós estamos com uma brasileira que, no dia de um dos protestos, ela estava lá viajando no Oriente Médio e ela vai falar um pouco pra gente como foi essa experiência. Oi, meu nome é Agatha, eu sou uma brasileira e eu quis dar de presente para minha filha uma viagem para o Oriente Médio, porque a gente não tem muitas condições, mas nessa época eu percebi que ela estava precisando e nós fomos para lá. E chegando lá, a gente estava passeando pela cidade, até que chegou uma multidão arrastando a gente lá pro centro. E várias mulheres começaram um protesto, porque elas queriam mais direitos. Só que eu não estava entendendo nada, eu não sabia falar a língua delas, eu não estava conseguindo entender, nem minha filha. Até que a gente começou a ficar perdida, e minha filha, ela sumiu, ela estava de mão dadas comigo. E ela simplesmente sumiu. Eu não sabia pra onde ela estava, e eu também, como eu não sabia direito a língua, eu não consegui falar com os policiais do local e nem ninguém da segurança. E eu não consegui encontrar porque eu não tinha mais ninguém lá, além da minha filha. Eu não tinha amigos, eu não tinha ninguém. E simplesmente a minha filha sumiu. E aí eu procurei por dias. A gente tinha uma casa lá pra gente ficar e ela não voltou pra casa, até que um dia, uma semana depois mais ou menos, que eu ainda tava lá procurando minha filha, eu encontrei num canto da praça, onde estava tendo o protesto, eu encontrei a minha filha lá, caída. E eu não consegui entender nada o que tinha acontecido, porque eu pensei que elas só queriam direitos e de repente minha filha apareceu morta. E eu não sei quem foi, mas essa é a minha história. Ok, muito obrigada. Nós agradecemos aqui a presença da Agatha. Só lembrando que essas mulheres elas estavam contra o governo e nessa confusão toda. Então nós queremos mostrar aqui que acontece sim muita morte, até de pessoas inocentes. E muito obrigada por você ter vindo, Agatha. Parabéns. Obrigada, Parabéns pela sua melhora. Quantos anos fazem isso? Já faz uns anos, eu já perdi até a conta. Muito obrigada. Obrigada. Bom, gente, então a gente fica por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa explicação no podcast sobre a Primavera Árabe e dos depoimentos que a gente teve e das entrevistas. Tchau!